Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus com o tema O verdadeiro Evangelho e o chamado de Deus. Se puder, abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura lá em Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Gálatas 1 e 6, o verdadeiro Evangelho e o chamado de Deus. Está escrito: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos temos anunciado, seja amaldiçoado. Deixa eu ler essa última parte novamente. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema ou amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6. Se você está no seu momento devocional, está com sua Bíblia, muitos irmãos tiram esse momento para tudo que está fazendo e fica ouvindo a palavra, fazendo algumas anotações. Se você está, coloque aí no coração para depois você ler esse capítulo todo e retirar aí uma grande mensagem da parte de Deus para você e para a sua família. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo agora tem como objetivo vencer algumas distorções, tendo em vista que haviam ali alguns falsos mestres ensinando um evangelho diferente. Havia agora uma mistura. Aqueles homens ou os falsos mestres pregavam um pouquinho da graça de Deus com um pouquinho das práticas judaicas e colocava sobre o povo algumas regras religiosas de tal forma que o evangelho estava sendo pregado de maneira falsa. E Paulo, então, ele faz uma defesa muito firme da mensagem do verdadeiro evangelho e da autenticidade do seu chamado. Então, o nosso objetivo aqui é pregar essa palavra e exortar a igreja do Senhor sobre a necessidade de mantermos o evangelho na sua essência. Quando era adolescente, eu mudei de escola. E nessa nova escola que estava, olhe bem que eu era um adolescente, viu? Sei lá, acho que 14 anos por aí. 13, 14 por aí. E nessa escola tinha duas irmãs da igreja, tô falando assim. E com poucos dias nessa nova escola e tendo contato com essas irmãs, eu cheguei em casa. Quem conta isso é minha mãe. Eu nem lembro direito dos detalhes da história, mas como ela sempre fala disso, eu captei aí. E aí eu disse: maninha, eu estou estudando agora, tal, nessa escola, e tem duas colegas lá que parecem com as santinhas. E eu quero agora fazer parte da igreja delas. Aí você diz assim, eu tô falando de um adolescente. Manhã, vez por outra, ela conta isso. Eu quero fazer parte da igreja das santinhas. Eu não lembro bem desse detalhe, falando isso com a minha mãe, mas eu lembro do testemunho dessas meninas.
Essas meninas prestavam atenção nas aulas. Essas meninas colaboravam com os alunos que sempre pedia ajuda. Eu era um dos, né? Nunca fui aquele aluno. E sempre que precisava, lá estava as irmãs, tudo da minha idade, né? Prestando ajuda, apoio, atenção. Eram as primeiras nas notas, no comportamento. E isso chamou atenção, me chamou atenção. De tal forma, do meu jeito, né? Chegar em casa e dizer, mãe, agora eu quero fazer parte da Igreja das Santinhas. Eu estou falando isso porque aquelas meninas, aquelas adolescentes, elas deixavam transparecer o bom perfume de Cristo. Não era a roupa, não era a vestimenta, eram as atitudes. E quando eu falo isso, o apóstolo Paulo aqui, ele está incomodado, não é simplesmente com os ensinamentos, ensinando. Paulo já estava vendo o reflexo desses ensinamentos errôneos, dessa mistura de Deus com coisa do homem, com essa tolerância toda com o pecado. E agora Paulo, ele contraria os crentes da Galácia, porque ele já está vendo um testemunho não tão bom. O que eu quero dizer com isso é que o verdadeiro evangelho não é um bocado de normas, não é o evangelho da igreja A, da igreja B. O verdadeiro evangelho, ele produz uma essência diferente nas nossas vidas. Ele produz um testemunho que talvez alguém não chegue para você e lhe fale, como eu não cheguei para as meninas lá e falei. Eu falei até para minha mãe, mas não falei para elas. Mas você percebe, tem diferença. Tem diferença. Tem diferença. Paulo, ele expressa a sua surpresa ao ver que os gálatas estavam rapidamente aceitando outro evangelho. Isso nos ensina, irmãos, que existe sempre o perigo de nos afastarmos da verdade. O que eu quero dizer com isso é que você não está protegido desses falsos ensinamentos. Isso chega na nossa vida de forma muito sutil. Tá aí as redes sociais, os influenciadores, tá aí as novas igrejas, tá aí uma onda de desigrejados. E tudo isso a gente se põe dizendo, não, pastor, aqui eu conheço bem a palavra, eu tenho experiência de vida dentro da igreja, mas talvez você já está cedendo a esses ensinamentos errôneos que mostra sempre o lado negativo da igreja. E, meu irmão, se você vê uma pessoa todo dia falando coisa ruim de outro, no mínimo você fica meio desconfiado. A gente vê esse ataque constante à igreja do Senhor. Muitos que estão ouvindo agora essa programação foram vítimas, estão sendo vítimas dessa propaganda negativa da igreja do Senhor. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da igreja. A igreja é santa. A igreja está além da religião. A igreja é um organismo espiritual. Isso chegou na sua vida de tal forma que você diz, não, pastor, eu mesmo desisto. Eu já fui muito decepcionado, pastor. Eu já fui perseguido dentro da igreja. Tem muita coisa errada dentro da igreja, pastor. As pessoas querem se meter na minha vida. É muita gente falsa. E o pior, pastor, é que tem muitos pastores que pregam e não vivem o que prega. Eu concordo com você. Concordo com você que há isso dentro das igrejas. Agora, tudo isso
Nós estamos falando sobre o perigo de abandonar o verdadeiro evangelho. Veja bem, tudo isso que eu posso até concordar com você em parte, porque a minha vida toda foi dentro da igreja, eu nasci dentro do evangelho, mas tudo isso não lhe dá o direito de se afastar da igreja do Senhor. Não dá. Essas coisas todas que você sabe que há um investimento de governos do Estado para denegrir a imagem da igreja, veja bem, essas coisas não tiram a beleza espiritual da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é hospital de Deus. A igreja do Senhor é a assistente social mais poderosa, a custo zero para o Estado. Só você olhar aqui mesmo, na Igreja Novas de Paz, nós temos uma casa de recuperação, 14 anos. Veja aí as igrejas sérias, todas elas têm obras sociais tremendas. Dentro da igreja, eu duvido um crente que tem lá a sua vida sincera com Deus, é membro de uma igreja, tem o seu pastor, os irmãos conhecem a sua vida, a sua família. Eu duvido esse crente passar por uma situação de ficar com fome, ficar sem o necessário. Eu duvido. Tanto é que quando as pessoas chegam para mim, pastor, está faltando isso, qual a sua igreja? A maioria deles diz, não, pastor, é porque eu não sei. Se você tiver uma igreja, minha família já passou situações difíceis. E sabe quem nos socorreu? A igreja, os irmãos que conheciam a nossa conduta, a conduta dos meus pais. Mas fica sendo vítima agora de ensinamentos, de suposições, de acusações que você bota aí. Bota um vídeo falando coisa boa para você ver se tem engajamento nas redes sociais. Agora fala de um vídeo aí, colocando em xeque a reputação de algum líder, de uma pessoa chamada por Deus, que fez tanto pela igreja do Senhor, para você ver milhares e milhares e milhares, e alguém vê assim e diz, olha, aquela igreja já não vou, tá vendo que estão falando isso? Sim, fala quem quer. A gente tem um livre-arbítrio. As pessoas dão os seus contornos, mas o certo é que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Paulo está admirado como os irmãos rapidamente aceitaram outro evangelho, caíram na lábia daqueles que exaltam o lado negativo da igreja, que querem misturar a graça de Deus com coisas da sua cabeça, com as suas paixões imundas. 2 Timóteo 4:3 está escrito: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A verdade, irmãos, é que muitos não querem mais ouvir a sã doutrina. Muitos querem ouvir aquilo que agrada ao seu coração. Muitos se sentem constrangidos quando seus pecados são confrontados com a verdade do Evangelho. Querem estar envolvido em uma clã, em uma classe, lá em um grupinho, que você é o centro. Você é o centro. Esse mundo, irmãos, nos coloca na posição e ele quer cada vez mais
que nós nos tornemos pessoas frágeis, fracas. Tudo afronta. Ai, meu Deus, também uma palavra dessa, pastor Júnior, é muito dura. Não precisava falar assim. Você está se tornando um bago de jaca mole. Você está se tornando um barco sem leme. Você está fragilizado. Você está cheio de conceitos humanos. Você está trazendo para si valores que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Cadê a sua resistência? Cadê a sua determinação em servir a igreja do Senhor? Cadê a sua capacidade de confrontar os seus próprios pecados? De ter a capacidade de ficar triste ao ouvir uma palavra que cobra, que lhe exorta. Muitas pessoas estão dizendo aí, olha, quer falar, só quer ser o santo, fica falando coisa aí. Se não me engano, é Josué capítulo 7. O capítulo eu posso estar enganado aqui, mas a história é essa que eu vou falar. Josué tinha a promessa de chegar na terra prometida. Para isso, Deus fez grandes sinais. Preste bem atenção aqui. Grandes sinais. Passaram o Rio Jordão, venceram uma batalha que muitos diziam que o povo de Deus não venceria. A batalha de Jericó. Você lembra? Começaram a cantar lá, rodear, e as muralhas caíram de Jericó. Jericó era a potência. Caíram humilhadas diante do povo de Deus. Mas antes Deus tinha dado um aviso claro, dizendo: nada leveis de Jericó. Em outras palavras, Deus estava dizendo: tudo que está em Jericó eu amaldiçoo, está tudo amaldiçoado, exceto Raabe, porque Raabe acolheu os espias e a família de Raabe. O resto, queime tudo e deixe só o pó. Deus falou, mas sabe que Deus falou e falou de forma clara, objetiva, como eu estou falando aqui com você. E o povo agora estava, meu Deus, em festa. Que coisa, que coisa. As nações vizinhas estão todas abaladas, dizendo como é que o povo de Deus venceu Jericó. Todos estavam estremecidos diante do povo de Deus. Agora, tinha uma batalha, mais uma batalha a ser enfrentada até chegar na terra prometida. Era a batalha de uma cidade chamada Ai. Está lá na Bíblia. Se não me engano, é Josué 7. E aí, os espias foram e voltaram para Josué, líder do povo de Deus, e disse: ó, seu Josué, tá tranquilo, viu? A gente já ganhou Jericó. Então, leva lá 3 mil homens e não precisa cansar o povo, não. A gente tira de letra. Engano. Eles voltaram humilhados de Ai. Foi uma derrota vergonhosa. Vergonhosa. E aí, Josué ele entra em desespero diante de Deus, diz: Deus, o que é isso? Vencemos Jericó que ninguém acreditava. O Senhor foi conosco e agora o Senhor permite uma humilhação dessa. Por que o Senhor nos tirou de lá? Era melhor que a gente tivesse ficado lá mesmo, sem esse negócio de terra prometida, sem nada. A gente agora nessa vergonha. Aí Deus brada e diz: Josué, pecado há entre vós. E Josué diz: como assim pecado há entre vós? E outra coisa, Josué, ou vocês tratam desse pecado, ou eu me retiro. Assim como eu estou lhe falando. Assim mesmo como eu estou lhe falando. Ou vocês enfrentam o pecado, Josué, e tratam o pecado, ou eu me aparto de vocês. É aí que Josué ele entra num processo de santificação com o povo. E descobre na tenda
de um caba lá chamado Acã, um bocado de joias, uns ouros lá, uma túnica, que ele pegou lá de Jericó. E aí esse homem é condenado e Deus dá mais uma oportunidade. Essa oportunidade de Deus se chamou Nova Vitória. Essa palavra, irmão, chega ao seu coração, porque Deus já tem preparado essa nova vitória após o conserto. Esse conserto é para mim. Esse conserto é para mim. Eu estou pregando essa palavra, é Deus falando comigo. É Deus falando com você. Tem uma nova vitória após o processo de santificação. Após você confrontar o seu coração, após você confrontar os seus pecados, após você confrontar o seu eu. Mateus 24, 24 diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Você que diz assim: pastor, eu acho que eu vou mudar de igreja. Eu acho que eu vou mudar de igreja. Por causa disso, daquilo e daquilo outro. Eu aprendi algo que eu trago como um princípio. Como falei, eu nasci no Evangelho. Fui menino, jovenzinho, toda a minha fase de vida foi dentro da igreja. E eu aprendi algo. Você deve mudar de igreja apenas quando a sua igreja estiver se afastando do verdadeiro ensinamento de Cristo. Eu entendo que há praticamente ou só esse motivo. Ah, pastor, porque tem problema, tem não sei o quê, pastor fez não sei o quê. Está pregando o evangelho, meu irmão. A gente vê sempre assim: pastor, eu estou frequentando a igreja que é mais perto da minha casa. Isso não é uma métrica, um conceito bom. Isso não é um conceito bom para se frequentar uma igreja. Você deve frequentar a igreja que está mais perto da palavra, do verdadeiro evangelho. De um evangelho que não foi modificado. Então faça esse exercício. Não fique na igreja mais perto da sua casa. Se a mais perto da sua casa tem compromisso com o verdadeiro evangelho, ótimo, fique lá. E não fique esse negócio, não, é um pé aqui, outro ali, vai para uma igreja, vai para outra, vai para uma igreja, vai para outra. Será que o problema não está em você? Será que não é você querendo que as coisas se adaptem a você? O evangelho não pode ser modificado. Deus não permite que a sua palavra seja modificada por causa dos interesses dos homens. Quem ousa distorcer o evangelho é considerado na Bíblia um amaldiçoado. E não é só os que ensinam, não. É aqueles que absorvem esses ensinamentos. Deuteronômio 4:2 diz: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Apocalipse 22:18 está escrito: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Nós devemos rejeitar qualquer coisa ou ensinamento que altere ou distorça os ensinamentos de Cristo Jesus. O nosso compromisso é com Deus. Será que você pode colocar a mão no coração e dizer comigo: o meu compromisso é com Deus e não com a opinião das pessoas? Por favor, você pode falar assim comigo? Se você sente direção de Deus, repita comigo: o meu compromisso é com Deus e não com a opinião das pessoas.
Paulo, ele deixa bem claro que ele não está ali para agradar aos homens, mas a Deus. Uma vez eu estava com uma pessoa dentro do carro e o pastor Tess estava pregando para casais. E o pastor estava dando uma palavra, sabe, de exortação, uma palavra bíblica e uma palavra que às vezes não é boa para a gente ouvir, não. Mas o pastor estava pregando, o pastor Técio, aqui na Rádio Novas de Paz. E essa pessoa disse, uma palavra dessa só faz perder ouvinte. Eu me senti até meio covarde, porque eu fiquei calado, sabia? Eu fiquei até meio... E depois eu fiquei pensando que eu fui covarde e não ter dado uma butada, como diz no popular, nesse caba. Eu fiquei calado assim e tal. Mas você vê o que é que Deus faz. A Rádio Novas de Paz está há quantos anos como a rádio mais ouvida do estado de Pernambuco? Estou falando, pense numa rádio aí, pense numa rede de rádio que você conhece aqui em Pernambuco. A Rádio Novas de Paz tem mais ouvinte. Qualquer uma, não estou falando só as evangélicas não, todas elas. Todas elas. Porque nós nos propomos a pregar o verdadeiro evangelho. Às vezes até constrangido, porque esse evangelho bate em mim também. Essa palavra dói em mim, porque eu sei as áreas que eu preciso melhorar e como preciso. É mais fácil ficar pregando, Deus vai te dar vitória, é mais fácil. Mas cadê o compromisso com a verdade? Cadê o compromisso com a verdade que muda a vida das pessoas? João 12:43 diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Meu Deus, tem misericórdia de nós. 1 Tessalonicenses 2:4 está escrito: antes, como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Eu repito, não como para agradar os homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Nosso objetivo deve ser a fidelidade a Deus e não a aceitação do povão. Não o bom menino da história. Nós precisamos, amados irmãos, ter coragem para viver e pregar o evangelho verdadeiro, mesmo que isso nos torne impopulares. O chamado de Deus não depende da opinião dos outros. A verdade é que esse evangelho deve ser pregado do jeito que ele é. E quando ele é pregado do jeito que ele é, ele corta do lado de cá e do lado de lá. Ele bate em Chico e bate em Francisco. Ele cobra de Chico e cobra de Francisco. Ele cobra de mim que estou aqui, que estou pregando e às vezes constrangido porque sei que preciso melhorar. A opinião das pessoas não podem retirar a nossa necessidade. Meu caso aqui, eu tenho a alegria de ser o deputado estadual mais votado do estado de Pernambuco. Nessa legislatura, estou como deputado estadual. Preciso de popularidade ou não? Preciso ou não? Todo político precisa ser popular. Mas eu vou deixar esse sentimento tomar rédeas da minha vida e não pregar o evangelho? Não, a minha oração é que Deus me livre. É que Deus me livre. Eu recebi recentemente um abraço de uma senhora lá na Cruz Cabugá. Eu falo assim, eu fiquei até querendo me emocionar. Ela me abraçou e ela disse: meu filho,
eu orei tanto para você não entrar na política. Ela disse assim mesmo. Porque eu dizia comigo, ele vai entrar na política e vai esquecer da igreja. Ela falou com tanta verdade. Aí ela disse, toda vez, meu filho, que eu vejo você no altar, meu coração se enche de alegria, porque eu estou vendo que você não abandonou a igreja. E eu fico feliz e, ao mesmo tempo, vejo as lutas que tenho vergonha de falar aqui, não falo, para estar aqui. Mas Deus tem me sustentado, tem me dado graça. E mais vale a aceitação por Deus do que a aprovação dos homens. Deus proverá. O chamado de Deus não depende da aprovação humana. Deus bradou e disse a Jeremias, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, e eu encerro essa palavra. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei às nações, te dei por profeta. Deus bradou, dizendo, Paulo, você foi chamado diretamente por mim para uma missão específica. E Deus brada em Atos 9:15, dizendo, este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos do rei. Você tem um chamado, não abra mão. Os apetites carnais passam. A folia da pouca idade passa. O orgulho das experiências passam. Mas aquilo que você planta hoje na vida dos seus, através desse compromisso com o verdadeiro evangelho, não passa, dura para sempre. Se Deus te chamou, meu amado irmão, não se preocupe. Alguém pode se torcer, endoidar, se manifestar. Problema dele, seja fiel ao chamado de Deus. Seja fiel ao chamado de Deus. Eu prego esse evangelho porque esse evangelho mudou a minha vida, a vida da minha família. E tem mudado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Nós devemos estar sempre atentos para não sermos enganados por outro evangelho. Deus falou conosco e disse, o evangelho, o meu evangelho, não pode ser modificado nem adequado ao mundo. Nosso compromisso deve ser com Deus e não com a aceitação das pessoas. Deus nos chamou e Ele chamou para ser aprovado por Ele, não pelos homens. Essa verdade transforma vidas. E essa verdade tem nos sustentado até hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. O verdadeiro evangelho e o chamado de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo de número 6.